Olá, meninos e meninas do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sidney e hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, que tem como tema a atmosfera e a biosfera. Então, eu dividi esse capítulo em dois para facilitar os nossos estudos e hoje nós iremos estudar sobre a atmosfera e as propriedades do ar. Bem, a palavra atmosfera significa esfera de ar e dá nome à camada formada por diversos gases e vapor de água que envolve o planeta Terra. A atmosfera é responsável pela formação dos ventos, das nuvens e também das chuvas. Quais são as camadas da atmosfera? As camadas da atmosfera são troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, que é o que nós vamos estudar agora cada uma. Bem, a troposfera é a camada de ar que está em contato com a superfície terrestre. É nela que encontramos o ar que respiramos. É a camada mais próxima da Terra e responsável pela respiração de todos os seres vivos. Na troposfera, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Os números podem variar de 40 a menos 60 graus Celsius, tá? E também é conhecida como faixa da vida. É essa camada responsável por quase 80% do volume da atmosfera. Quais são as características da troposfera? Então, é nessa camada onde ocorrem nuvens, ventos, chuvas, raios e furacões. Quais são as características da troposfera? É na troposfera que encontramos o oxigênio necessário à sobrevivência de animais e plantas na Terra. A estratosfera é a segunda maior das camadas da atmosfera. Nessa camada, quase não há presença de vapor de água, que é a umidade, né? A concentração do oxigênio também é muito baixa. É nela que se encontra a camada de ozônio, responsável por filtrar as radiações ultravioletas provenientes dos raios solares. Sem a presença da camada de ozônio e sua absorção, não seria possível o tipo de vida que nós conhecemos. E é na estratosfera que os aviões transitam em sua máxima eficácia, pois é uma região que geralmente não tem turbulências. Já na mesosfera, é conhecida como a camada intermediária e a mais difícil de ser analisada cientificamente. São necessários foguetes sônicos enviados na camada para coletar informações. É nela que as chuvas de meteoros são originadas, por haver a possibilidade de combustão dos corpos celestes. Na mesosfera, a queda da temperatura passa a ocorrer em virtude da baixa concentração de moléculas e da diminuição do calor oriundo da camada de ozônio. O ar presente na mesosfera oferece resistência a objetos que entram na atmosfera da Terra. O calor gerado pela resistência do ar e as diversas rochas que irão colidir com a Terra faz com que os objetos eles sejam incendiados, dando origem ao que nós conhecemos como estrelas cadentes. A termosfera é a camada da atmosfera, a camada da Terra, a maior dela, e trata-se de uma classificação térmica e inclui a ionosfera e a exosfera. Está localizada logo acima da mesosfera e se estende até 600 km de altitude. O significado de termosfera é esfera de ar. O radical termo vem do grego e quer dizer calor. A exosfera é a camada que antecede o espaço. Então, nessa camada, as partículas se desprendem da gravidade do planeta Terra, ou seja, é a última das camadas da atmosfera, é a mais externa, é a maior camada de ar da Terra, que atinge cerca de 600 quilômetros até se misturar com o espaço sideral. Então, na exosfera ocorre o fenômeno da aurora boreal. É o local onde permanecem os satélites de transmissão, de informações e também os telescópios espaciais. Bem, então resumindo, a atmosfera, camada de ar, que protege o planeta, retém calor, filtra os raios solares e possui 5 camadas. Quais são? Então, essas camadas são a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera.
Então, aqui nós temos a divisão da atmosfera terrestre em camadas, segundo a variação de temperatura. Esta aqui, ó, é a troposfera. Como nós observamos, é a mais próxima da superfície terrestre. Então, nela, os seres vivos respiram. A temperatura cai com o aumento da altitude, ocorrem os fenômenos meteorológicos e circulam aviões de carga e passageiro. A outra é a estratosfera, é a segunda camada mais próxima da superfície terrestre. Nela, o ar movimenta-se horizontalmente, a temperatura começa a subir com o aumento da altitude, encontra-se a camada de ozônio e circulam aí os aviões a jato. Logo, em seguida, nós temos a mesosfera, que é a camada intermediária, ó, entre a estratosfera e a termosfera. Então, nela, o ar é rarefeito, a temperatura apresenta queda, podendo chegar até a menos 90 graus, né? A camada mais fria. Ocorre combustão, né? Que fragmenta meteoros. Aqui nós temos a termosfera, é a camada intermediária entre a mesosfera e a exosfera. Nela, há grande concentração de íons, por isso é chamado também de ionosfera. A temperatura eleva-se e pode atingir até 1.500 graus Celsius. Ocorre a aurora polar e orbitam ônibus espaciais. E por último, nós temos a exosfera, né? Então, nela, os gases são extremamente rarefeitos, as temperaturas elevadas em torno de 1.000 graus Celsius e orbitam aqui os satélites artificiais. Então, agora nós vimos esse mapa mental, né, resumindo as camadas da atmosfera, e nós aprendemos que a atmosfera é a camada de ar formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre de forma a ser mantida ao redor do planeta em função da força da gravidade. Então, nessa imagem, nós podemos observar uma menininha com uma bexiga de festa. Então, o ar do balão ele está sob pressão. O ar que forma a atmosfera também exerce uma pressão na superfície da Terra. Então, eu tenho aqui alguns questionamentos a fazer a vocês. O que é mesmo pressão atmosférica? Como ele varia com a altitude? Por que isso acontece? Como podemos medir a pressão atmosférica? Ficaram curiosos? Então, olha só, hoje nós vamos responder apenas a primeira pergunta. O que é pressão atmosférica? Na próxima aula, na próxima semana, nós iremos estar aptos a responder essas 3 últimas perguntinhas aí, tá bom? Nós vamos só introduzir hoje esse assunto de pressão atmosférica. Então, primeiro vamos estudar sobre as propriedades do ar. Então, o balão de festa cheio de ar pesa mais que um balão vazio. Por quê? Porque tem ar, né? Então, nós sabemos que o ar, ele vai ter massa e vai ocupar um lugar no espaço. Isso mostra, né, que ele tem o quê? Ele tem massa, tá? Esse conceito de massa e peso, depois nós vamos ver o que tem a ver com a questão da gravidade e tudo mais, tá? Então, o que nós está sendo verificado aí na balança, na verdade, é o quê? É a massa, né? Então, nós observamos que o balão vazio, ele tem massa quanto aí, que a gente costuma dizer que ele pesa, né? Mas a gente vai ver esse conceito depois. Então, a massa dele é quanto? 3,7 gramas. E o balão cheio tá marcando quanto? 4,1 gramas. Então, o ar também ocupa lugar no espaço, por isso o balão fica cheio. Isso acontece porque os gases exercem pressão sobre todas as superfícies da parede no recipiente que ocupam. E nós temos aí uma seringa sem agulha, né, claro. Então, quando o êmbolo da seringa ele é pressionado, o volume do ar dentro da bexiga ele vai diminuindo. Porque o ar é altamente compressível, ou seja, ele tem uma alta compressibilidade. Isso é uma propriedade. Então, os gases eles também tendem a se expandir e preencher todo o espaço disponível. Essa é a propriedade chamada de expansabilidade. Então, nós temos aí 2 propriedades, a compressibilidade e a expansibilidade. Nós vamos fazer agora um experimento sobre pressão atmosférica. Você pode fazer aí na sua casa, claro.
pode pedir ajuda aí a algum adulto e ter cuidado para não quebrar o copo, tá bom? Para não levar uma bronca. Então, você vai precisar só de papel e um copo com água. A atmosfera, ela exerce pressão sobre todos os objetos que ela envolve e também sobre a superfície da Terra. Essa pressão é chamada de pressão atmosférica. A pressão do ar é exercida sobre a folha de papel e continua atuando, mesmo que o copo seja virado de boca para baixo. A água não cai porque essa pressão que age externamente é capaz de suportar a pressão exercida internamente pela água sobre o papel. Então, se você conseguir fazer, você pode fazer aí na sua casa e depois fazer o videozinho, pode postar até lá no TV, marcar o TV Ciência, tá bom? Então, a pressão atmosférica no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como nós podemos observar? Então, às vezes nós fazemos coisas e nem pensamos o porquê que fazemos. Nós temos aí uma lata de azeite que nós costumamos fazer 2 furinhos. Por que nós fazemos isso? Então, a pressão atmosférica exercida sobre uma lata de azeite explica porque são necessários 2 furos na lata para que o azeite saia com mais facilidade. Por um dos furos, né, o azeite escorre e pelo outro o ar entra na lata, fazendo com que a pressão atmosférica, entre aspas, empurre o azeite para fora. Então, nossa respiração, o que tem a ver a nossa respiração com a pressão atmosférica? Então, a pressão atmosférica também é responsável pela entrada do ar em nossos pulmões. Na inspiração, o tórax se expande, isso é, aumento de tamanho. Você poderia pensar que o tórax se expande com a entrada do ar, mas o que acontece é justamente o contrário. O ar só entra porque o tórax se expande antes. Então, nós sabemos que a respiração é o quê? É um processo fundamental para a sobrevivência do nosso organismo e é por meio desse processo que conseguimos captar o oxigênio. Um importante exemplo que realiza a respiração de todas as células, né, do corpo. É também por meio dela que nós conseguimos expulsar o gás carbônico dos pulmões. Então, aqui na inspiração é realizada o quê? Como nós observamos aqui, a entrada do ar nos pulmões. O movimento é essencial para a obtenção de oxigênio. Já nesse segundo aqui, o que a gente observa? Na expiração, que o nosso corpo, ele manda para fora, né? Ele manda para fora o ar presente nos pulmões. Então, esse processo, ele é fundamental para garantir a retirada de gás carbônico no nosso organismo. Então, o que nós podemos observar aqui na inspiração? Quando o tórax se expande, os pulmões eles também aumentam de volume e a pressão do ar em seu interior diminui. Isso faz com que o ar entre em nosso corpo. Já que na expiração, o volume do tórax faz o quê? Diminui e, portanto, diminui o volume dos pulmões. A pressão do ar nos pulmões torna-se maior que a atmosfera, fazendo o ar sair. Então, gente, como eu falei para vocês, nós vamos ficando por aqui, nós vamos dar continuidade, tá bom? Na próxima aula, estudando sobre a questão da pressão atmosférica. E eu vou deixar uma dica de vídeo para vocês, falando mais sobre as camadas da atmosfera, caso você queira, não compreendeu alguma coisa e leu também, não conseguiu compreender, então tem essa diquinha de vídeo que eu vou deixar lá no roteiro de atividades no grupo do WhatsApp, tá bom? E chegou a parte mais esperada, olha aí que felicidade, é a hora da nossa atividade. Então, vocês vão fazer atividade das páginas 83 e 84, vocês vão, atenção, responder as questões 1, 3, 7 e 11, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!